Câmara de Mauá adia votação das contas de Átila. Metrô define empresa para desapropriações da linha 20 Rosa. Consórcio busca 217 milhões de reais do novo PAC para a mobilidade. TCE suspende edital de São Caetano por suspeita de direcionamento. Enel ignora consórcio e não responde solicitação. São Paulo registra o dia mais quente da história. Casas Bahia registra prejuízo de 836 milhões de reais. São Caetano desiste de mudar escudo após repercussão negativa. Diadema tem peso enorme na minha sobrevivência, diz Ailton Graça. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana em 20 Minutos. Sou Laís Bento, repórter aqui no Diário do Grande ABC. E quem está do meu lado para contar as novidades da região é o nosso diretor adjunto de redação, Rafael Rocha. Oi, Laís, tudo bem com você? Tudo bem para vocês que acompanham a gente aqui toda semana, no Semana em 20 Minutos? Semana quente em todos os aspectos, né, Laís? Tanto na temperatura aí fora, quanto nas notícias também aqui da nossa região. Então, 20 minutos aqui, a gente tem esse exercício semanal, tentar condensar tudo em 20 minutos, mas apostos aqui para mais uma semana. É isso aí, vamos lá. Então, antes das notícias, é sempre bom lembrar também que você tem um canal de comunicação direto com o jornal. Para encaminhar denúncias ou sugestões, o nosso WhatsApp é o 11 99612 4764. E claro, essa troca fica ainda melhor se você nos acompanhar nas redes sociais e pelo site, que é o www.dgabc.com.br. Enfim, agora é hora de falar de política. O primeiro destaque que a gente tem, Rafa, é que a Câmara de Mauá adia a votação das contas de Átila. A temperatura política está subindo bastante em Mauá, estamos há um ano mais ou menos da eleição e agora os ânimos ali na cidade começam a ficar bastante acirrados, viu, Laís? Então, só para explicar um pouco aqui para quem acompanha a gente, para quem está chegando aqui também nessa semana. O Átila Jacomuzzi foi prefeito de Mauá entre 2017 e 2020 e perdeu a reeleição para o Marcelo Oliveira, que é o atual prefeito de Mauá pelo PT. E nesse período que o Átila ficou como prefeito, de 17 a 20, o Tribunal de Contas tem reiteradamente emitido pareceres negativos à contabilidade da prefeitura no período da gestão do Átila. Cada ano, o Tribunal de Contas faz essa avaliação de todas as prefeituras e o de Mauá não fica fora, né? E aí, em 2019, assim como em 2018 e 2017, o tribunal emitiu parecer negativo. E pela Constituição, esse parecer tem que ser analisado pela Câmara Municipal, pelos vereadores da cidade. Esse debate começou a ser travado na semana passada e entrou em votação na última terça-feira. E por que ele é tão importante? Porque se a Câmara acompanha o parecer do Tribunal de Contas e rejeita as contas do ex-prefeito Átila Jacomuzzi, ele começa a ter implicações jurídicas eleitorais já para o ano que vem. O Átila é pré-candidato a prefeito, ele vai tentar voltar à prefeitura de Mauá no ano que vem, mas se a Câmara de Mauá rejeitar também as contas, que a Câmara de Mauá é que dá a palavra final nesse debate, se a Câmara rejeitar as contas do Átila também, ele começa a ter problema para registrar a candidatura dele no ano que vem, que tem a lei da ficha limpa, que não permite que candidato com condenação em órgão colegiado consiga registrar sua candidatura. Então, estamos ainda um pouco menos de um ano da eleição, mas essa votação ela é muito crucial para a política de Mauá, porque o Átila vem liderando as pesquisas de intenção de voto, inclusive aqui a do Diário, comparando a pesquisa, o Átila aparece na frente. Ele é um cara que ele está o tempo inteiro na cidade já fazendo política, então se ele tomar esse revés jurídico / político da Câmara de Mauá, pode ter implicação de fato muito pesada para o planejamento dele para o futuro. A votação das contas volta agora em dezembro. Foram por 3 sessões, né? O adiamento foi por 3 sessões. Então, só em dezembro os vereadores voltam para analisar se mantém ou não mantém o parecer o negativo do Tribunal de Contas com relação a essa contabilidade da prefeitura. Certo, e se a gente falar de mobilidade urbana, o metrô definiu uma empresa para desapropriações da linha 20 Rosa. Tem avançado, né? Enfim, tem avançado esse debate do metrô aqui para o Grande ABC. É um sonho antigo da nossa região. O Diário sempre traz esse assunto à tona, porque a gente, vocês que moram aqui no Grande ABC, a gente mora aqui e trabalha em São Paulo, por exemplo,
vem a dificuldade que é para se deslocar. A Anchieta geralmente é travada, ou então a pessoa vai pela Imigrantes ali, pega o corredor ABD, é travado. Todas as saídas aqui da nossa região, por mobilidade de carro mesmo, elas são travadas, todas elas. Então há uma necessidade mesmo de escoamento de massa da população que mora aqui para trabalhar em São Paulo. Hoje a gente só tem a linha 10 turquesa da CPTM, que é um serviço que, vamos, convenhamos, né, deixa muito a desejar. Então, esse sonho do metrô, ele vem nutrindo aqui na região faz umas 4 décadas, pelo menos. Então, o que a gente tem acompanhado são pequenos avanços para a linha 20 Rosa. A linha 20 Rosa, ela vai sair do centro de Santo André. Eles ainda não definiram se é o centro ou se é Prefeito Saladino, mas vai sair de Santo André, vai passar por São Bernardo, ali perto do Rude Ramos, vai para São Caetano e depois vai para São Paulo, ligando até a Lapa. Então, essa linha é uma linha muito mais robusta, o investimento é muito pesado, passa da casa dos 20 bilhões de reais, mas o que a gente tem visto são passos andando mesmo, sistemáticos em torno dessa construção. Então, essa notícia que você trouxe é uma empresa agora que ela vai fazer o mapeamento de quais áreas vão ser desapropriadas para as construções dos terminais, para a construção da própria linha férrea. Então, esse estudo vai demorar um tempo ainda, é mais de um ano para fazer, mas pelo menos é um avanço aí que a gente vem notando com relação à linha 20 Rosa. Tomara que o governador Tarcísio coloque isso mesmo na lista de prioridades dele. Com certeza. E na linha de investimento, consórcio busca 217 milhões de reais do novo PAC para mobilidade. Vamos lá, Laís. A gente tratou sobre isso também já no Semana em 20 Minutos, né? O governo federal reabriu a lista de PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Foi um programa que teve muita visibilidade na primeira gestão do Lula e na gestão da Dilma Rousseff, que agora tem sido retomado. Então, no último mês, o governo federal abriu um período de inscrições para todos os municípios apresentarem as suas propostas, né? E a gente trouxe aqui no Semana em 20 Minutos uma conversa com o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, dizendo que os consórcios públicos, né, eles vão ter prioridade nessa lista. Então, o consórcio intermunicipal do Grande ABC, que é pioneiro nessa união de forças para você buscar melhorias para a cidade, debater grandes temas, o consórcio fez um pleito nesse valor de 217 milhões, 217,2 para ser mais preciso, milhões de reais, basicamente com obras de construção de corredores de ônibus. Deixo aqui registrado, São Bernardo e São Caetano, que decidiram ficar fora do consórcio, também estão fora desse planejamento que o consórcio pediu junto ao PAC. Então, só para rapidinho aqui, para a gente não perder o time. As obras que foram elencadas aqui é o corredor Oratório em Santo André, a construção da Marginal em Diadema, na Avenida Ribeirão dos Couros, a implementação de corredor de ônibus na Avenida Benedita Franco da Veiga e Mauá, corredor de ônibus nas avenidas Prefeito Valdírio Prisco e Francisco Monteiro, em Ribeirão Pires, e um corredor de ônibus na Jean Letot, no Rio Pequeno, que é Rio Grande da Serra. Então, são essas obras que englobam o pacote aqui do consórcio, pensando no PAC aí para os próximos anos. Interessante. E o TSE suspende um edital de São Caetano por suspeita de direcionamento. O que aconteceu, Rafa? A gente falou do Tribunal de Contas com relação ao Átila Jacomussi em Mauá. Também teve discussão do Tribunal de Contas com relação a São Caetano. Então, retomando aqui a discussão, o Tribunal de Contas é um grande órgão fiscalizador do poder público das 644 cidades paulistas. Ele só não avalia as questões da capital, que a capital tem um Tribunal de Contas próprio. Então, chega contrato ali para o Tribunal de Contas, ele avalia. O prefeito Auríquio, ele quer fazer uma obra grande ali de macro e micro drenagem na região ali do bairro Fundação, que é um bairro que sofre tradicionalmente com questões de enchente, pediu um empréstimo internacional no Banco Andino de Fomento, que é o banco da América Latina, de 50 milhões de dólares, que na época que foi feito o contrato, esses 185 milhões mais ou menos. A licitação foi aberta, só que houve representação contra essa licitação junto ao Tribunal de Contas, com suspeitas de direcionamento. O que seria isso? Regras do edital poderiam sugerir que alguma empresa vai ser beneficiada ou que não vai ter uma ampla concorrência, e quando você tem uma concorrência maior, naturalmente você baixa o preço porque você tem disputa ali de preços, né? Então, o Tribunal de Contas mandou suspender, até agora, nesta quinta-feira que a gente está gravando, ainda está suspensa a licitação, não tem prazo ainda para começar a rolar novamente. A gente até procurou a prefeitura para ver o que eles iam se manifestar a respeito disso. Não houve resposta, mas o fato
é que essa obra, que seria muito importante para a cidade, claro, a gente aqui reconhece, ela está paralisada justamente porque há uma suspeita aí de direcionamento na licitação, viu, Laís? Uhum. Bom, e para você também, lembrando, não perder nada sobre as notícias que acontecem na região e no mundo, acompanhe o nosso Instagram, é o @Diário do Grande ABC. Então, faça parte da comunidade no nosso WhatsApp também. Basta acessar o link na bio do Instagram. E agora vamos falar de 7 cidades. A Enel ignora consórcio e não responde solicitação. Vamos também resgatar esse assunto aqui no Semana em 20 Minutos, né, Laís? No começo do mês, todo mundo viu o vendaval que teve aqui no Grande ABC, na região metropolitana como um todo, e como isso afetou demais a nossa região. Árvores caíram, postes tombaram, regiões ficaram sem luz, ficaram sem água, e essa situação ainda não está se resolvendo, né? A Enel, ela é alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa, inclusive com vários integrantes do Grande ABC na comitiva ali que analisa a responsabilização, né, a responsabilidade da Enel com relação a esse caos. E o consórcio intermunicipal, a gente tratou isso na semana passada, enviou um ofício para a Enel cobrando explicações e pedindo explicações mesmo. Por que está acontecendo isso? Por que nesse bairro está assim? Faltou manutenção isso e aquilo. A gente está recebendo reclamação de demora de atendimento, enfim. Era um documento robusto. Eles esperavam que a Enel pudesse responder entre segunda e terça-feira. Isso não aconteceu. Então, o que o consórcio vai fazer a partir dessa recusa de resposta da Enel? Vai encaminhar para os órgãos competentes, vai levar todo o relatório que eles pegaram de queixas, de má prestação de serviço para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, e aí a partir dali começa a ter uma investigação mais formal com relação à atuação da Enel. A gente tem visto mesmo muitas críticas com relação à atuação da Enel. As sessões da CPI elas têm até ficado mais pirotécnicas, né? O presidente da Enel São Paulo, o Max Xavier, teve na terça-feira na CPI lá na Assembleia Legislativa. Vários prefeitos quiseram, de certa forma, construir um pouco de palanque, virou mesmo quase um circo ali dentro, e não teve muito avanço no debate. Todo mundo querendo colocar o dedo na cara dele, mas e aí? O que tem de prático? Até agora nada. Nesta quinta-feira, o presidente nacional da Enel está lá também na Assembleia. Então, esse assunto a gente vai continuar em cima, porque a Enel, de fato, presta um serviço de qualidade muito duvidosa, mas na hora de cobrar a conta, ela sempre vem, né? Uhum. Bom, e não sei se alguém ainda tem dúvida, mas São Paulo registrou o dia mais quente da história. Pois é, Laís, São Paulo, a gente tá fervendo aqui, né? De fato. Graças a Deus aqui no nosso estúdio tem um ar-condicionado, que o nosso amigo Jonathan aqui da técnica sempre faz questão de deixar no menor grau Sim. possível, né? Mas de fato, esses dias foram muito quentes, os termômetros aqui no ABC ultrapassaram a casa dos 37 graus. O nosso repórter fotográfico Claudinei Plaza até conseguiu registrar uma imagem muito bacana. Vocês que estão acompanhando nas plataformas de áudio, eu recomendo que vão para o site, para as nossas redes sociais para verem, né? As crianças brincando no chafariz ali na Avenida Kennedy em São Caetano, porque o calor estava insuportável. O problema é que agora tá para vir uma frente fria aí no fim de semana. A gente vai até tratar um pouco melhor lá na frente sobre isso também, mas essa variação de temperatura haja saúde, e o que mostra mesmo que o aquecimento global não é só papo daqueles ecochatos, como o pessoal gosta de falar, é uma coisa que de fato está acontecendo. E se a gente não ficar atento mesmo, adotar políticas muito austeras com relação a isso, a tendência é esse cenário cada vez ser pior. Com certeza. Pessoal, vamos falar de economia agora. Então, a Casas Bahia registra um prejuízo de 836 milhões de reais. A Casas Bahia ela está tentando se resgatar, né? A gente traz essa notícia aqui para o Semana em 20 Minutos, porque a Casas Bahia é uma empresa muito conectada com o Grande ABC e muito conectada com São Caetano, né? A sua primeira unidade, a sua sede, a sua matriz foi construída ali em São Caetano. Então, no último ano em especial, a Casas Bahia tem tentado olhar para o passado para olhar para frente, né? Ela tinha mudado muito o conceito dela no fim dos anos, no começo dos anos 2010, indo para 2020, ela mudou totalmente a sua rota, o que deu para perceber que não foi uma adoção muito correta, muito eficaz, e agora ela está tentando, de certa forma, olhar para o passado para ver o que ela consegue construir para o presente. Os números que vinham aparecendo nesse começo são muito ruins,
esse balanço que você falou, prejuízo de 836 milhões de reais, é só com relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, a dívida da Casas Bahia ela tem ultrapassado a casa de bilhão de reais, o que preocupa bastante, né? O que a empresa tem tentado fazer é voltar para o que foi o carro-chefe dela, que é a questão do crediário, da venda a prazo, da venda de eletrodoméstico, de imobiliário. Eles até resgataram, né, o antigo garoto propaganda, né, o Fabiano Augusto, que é o quer pagar quanto, que todo mundo ficava brincando com relação a isso, para tentar fazer essa conexão com o passado de novo. Mas o fato é que o buraco em que a empresa está é muito grande, porque além da questão contábil e financeira de erros administrativos que foram adotados, todo o escândalo envolvendo a família Klein, que é a fundadora da Casas Bahia, isso pesa demais, né? O Samuel Klein, o fundador, ele é alvo de investigação de pedofilia. O Saul Klein, que é o filho dele, é a mesma coisa. Então, não tem como dissociar. Embora o Saul já não esteja mais na direção, o Samuel já é falecido, mas não tem como desassociar uma coisa da outra. A marca está muito associada à família Klein. Então é um desafio muito difícil mesmo para esses novos executivos que assumiram a Casas Bahia, e a gente está acompanhando de perto porque os prejuízos que vêm se acumulando são muito altos, e para o grande ABC é muito ruim ter uma empresa desse porte tão fragilizada. Nosso próximo tópico agora é esportes. Bom, e o São Caetano desiste de mudar o escudo após uma repercussão negativa. Estamos falando bastante de São Caetano, que São Caetano mobilizou bem a nossa semana aqui, né? Então é o Azulão. O que a diretoria fez, né? O Azulão, a gente trouxe, inclusive aqui no Semana em 20 Minutos, um pouco de uma reportagem que foi feita aqui pela nossa equipe de esportes sobre a queda do São Caetano, que viveu seu auge nos anos 2000 e que depois, hoje, passa por dias muito difíceis, e tem uma nova direção no São Caetano, e nessa semana eles resolveram lançar uma enquete nas redes sociais, mudando por completo o símbolo. O símbolo tradicional é o AD São Caetano, com as estrelinhas das conquistas, né? Eles queriam tirar isso para colocar o mascote, que é o azulão mesmo, que é um pássaro. Eram duas opções de emblema, né? Ambos com um pássaro. E deu uma repercussão danada, negativa, claro. Tanto que no outro dia a direção já veio a público, já falar que aquela ideia já tinha sido abortada, que eles iam manter o escudo tradicional. Mas o que mostra isso aí, Laís? Mostra que a direção do São Caetano está completamente perdida no que vai fazer. O dirigente, o Jorge Machado, que é o cara que está comandando o futebol do São Caetano, ele tem falado muito em modernização, diz que o time precisa entrar no século XXI na questão administrativa, mas o fato é que todos os tiros que ele tem dado, todos estão indo na água, e a perspectiva para o São Caetano para a próxima temporada não é nada positiva. Enquanto a gente vê outros times melhores, né? O São Bernardo, o Tigre, quase subiu para a Série B, a gente falou bastante disso aqui no Semana em 20 Minutos. O Água Santa foi para a final do Campeonato Paulista. O Santo André está se remontando, está se reforçando para o ano que vem também, disputa o Paulistão. O Azulão, o São Caetano, vem patinando demais. E essa notícia dessa semana é muito símbolo disso, muita característica de por que o time está patinando desse tanto. Bom, e agora vamos falar de cultura. Cultura, a gente tem uma afirmação do Ailton Graça: Diadema tem peso enorme na minha sobrevivência. O ator Ailton Graça, que é o protagonista do filme do Mussum, que é sucesso aí de bilheteria, né, no país todo, e ele teve em Diadema. E mais do que esteve, ele participou, né, da Kizomba, que é a festa da raça, que sempre acontece em Diadema, para exaltar a cultura negra, não só em Diadema, mas no país todo. E muito engraçado, né? Curioso isso. O Ailton Graça, ele nasceu em Americanópolis, que é na zona sul de São Paulo. Nasceu ele, que foi criado lá, que é uma favela do Buraco do Sapo, que ele fala. E ele sempre teve uma conexão muito grande com Diadema. Então ele ia estudar em Diadema, ele pegava livros de Diadema ali para poder fazer os estudos quando ele era criança. Depois ele virou camelô, foi vender as peças dele também em Diadema, na Praça da Moça. Então ele fez, foi muito bacana, foi uma palestra que ele fez, né, um bate-papo, durante mais de 2 horas. O teatro, claro, não estava lotado, e ali ele pôde falar um pouco da relação dele com a cidade, como a cidade foi tão importante na construção dele como artista, e agora com esse enorme sucesso
interpretando o Mussum, que foi o personagem de Trapalhões, e vale muito a pena ver o filme, viu, Laís? Ah, muito interessante, com certeza. Gente, esse foi mais um Semana em 20 Minutos, o nosso programa que volta na semana que vem com as principais notícias das 7 cidades. Até o nosso próximo encontro, você pode ficar ligado no que acontece aqui na região pelos nossos grupos de transmissão. Então, para fazer parte da comunidade no WhatsApp, por exemplo, é só acessar o link que está na bio do nosso Instagram. E Rafa, muito obrigada pelas notícias, pela parceria aqui, Eu que viu? agradeço, Laís, por essa semana. Tomara que não seja tão quente, mas também tomara que não esteja programada nenhuma tragédia aí com esse temporal que tá para chegar, viu? É isso aí. Então a gente agradece a sua companhia e até logo.